Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A música instrumental ainda tem pouco espaço na televisão aberta brasileira. Aparece nas TVs públicas, mas foi aos poucos desaparecendo das emissoras comerciais. Por que será que isso ocorre? O que dificulta a presença da música instrumental na televisão? São perguntas que faremos aos convidados do Ver TV de hoje. Júlio Medalha, maestro, idealizador e diretor artístico do programa Prelúdio, da TV Cultura de São Paulo. Max Alvim, diretor artístico do Instrumental Sesc Brasil, programa do Sesc TV. E Edson Leite, professor da USP e diretor da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. Ao Edson, ao Max, ao Júlio, muito obrigado por estarem aqui conosco, terem aceito o convite para conversarmos um pouco sobre esse tema que eu acredito não é só a música instrumental que não aparece muito, o tema também é pouco discutido. Mas antes de começarmos a conversa, vamos assistir um VT com mais informações sobre o assunto de hoje. Vamos ver. A origem da presença da música clássica na TV pode ser buscada no cinema mudo. Lá, ela era a própria voz dos personagens. Nos anos 40, a música instrumental no cinema não era mais apenas música de cena, mas servia para dar a cadência dos passos de filmes famosos. Inspiradas pelo cinema, as telenovelas passaram a utilizar a música para compor as cenas e dar forma às narrativas. Deus do céu, que loucura! Mas programas dedicados à música instrumental são mais raros. Eles estão mais presentes nas emissoras públicas e nos canais da TV por assinatura. A TV Câmara produz o Talentos, um programa de música popular e instrumental que apresenta artistas consagrados e novos nomes da música brasileira. A TV Senado produz o programa Conversa de Músico, que apresenta o melhor da música erudita, além de informações técnicas, históricas e curiosidades. E o intérprete, se ele não tem desafios constantes, ele se desinteressa. Quer dizer, sejam desafios técnicos ou de interpretação mesmo, de estilo, de curiosidade de repertório, isso tudo instiga muito o próprio intérprete. A TV Senado também apresenta o programa Espaço Cultural, com espetáculos populares e eruditos e entrevistas com artistas. Eu fui um dos pregoeiros vendendo os pudins da minha mãe. E tinha que cantar, oi, ô, pudim. Isso é uma melodia, olha que coisa linda. Tu bota um ritmo aí, já dá uma ideia. A TV Cultura inovou com o Prelúdio, um programa que une a música erudita ao tradicional formato de show de calouros com o maestro Júlio Medalha. O vencedor ganha uma bolsa de estudos na Alemanha, oferecida pelo Instituto Goethe. Também na TV Cultura e na TV Brasil, Rolando Boldrin traz músicos de vários gêneros no programa Senhor Brasil. O Sesc TV apresenta há 25 anos o instrumental Sesc Brasil. A TV Brasil estreou em março de 2014 o programa Partituras. São pequenos shows inéditos, com convidados de renome e novos talentos. Ao final do programa, é apresentado um mini documentário com informações e curiosidades sobre os artistas e as obras. Eu comprei o instrumento e comecei a passar fome. Então, para me sustentar, eu tive que vender sangue. E eu tenho pavor de agulhas.
Mas depois fui acostumando. Então eu não dei, mas eu vendi sangue em prol da arte. Maestro, sua longa trajetória aí, não só na música, mas com a música na televisão, lhe permite, acredito, contar para o telespectador como que vem sendo, ao longo do tempo, essa presença da música instrumental na TV. Antes até dos festivais, mas que teve aquele grande momento na época dos festivais, até chegar aos dias de hoje. A televisão sempre foi muito musical, porque ela veio do rádio, né? Diferente da televisão americana, que veio um pouco do cinema, e da europeia, que veio de teatro, veículos antigos, né? Como literatura, cabaré, concertos, etc. A televisão brasileira veio de um veículo moderno. Então, a música foi transportada também automaticamente para a televisão e tinham geniais sonoplastas que faziam verdadeiras óperas com as sonoplastias das novelas. Mesmo quando elas eram feitas ao vivo, eles faziam uma sonoplastia maravilhosa. Então, houve uma presença musical forte da televisão. Com o tempo, evidentemente, a participação também das orquestras e cantores, etc., ela sempre foi muito musical. E teve o seu ponto culminante, evidentemente, naqueles festivais dos anos 60, etc. Mas nos anos 70 em diante, infelizmente, a música começou sendo afastada da televisão e hoje em dia chegamos ao marco zero. Quer dizer, não existe nada no horário nobre e nem sequer mais sonoplastia mais se faz hoje em dia nas televisões. Né? Não desperdício, né? Um Brasil musical não estar na TV? Não existe um país tão musical do ponto de vista que eu chamo de biodiversidade musical brasileira, né? Nenhum país tem tanta diversidade como o Brasil, do norte ao sul, tantos modelos rítmicos, melódicos, formas de dança, etc, etc. Isso tudo não está sendo industrializado à altura, né? A gente ouve muita música brasileira fora do Brasil, isso sim. Né? Eu mesmo, quando viajo e vejo orquestras sinfônicas famosas aí pelo mundo afora, as pessoas me pedem arranjos, me pedem... O Filarmônica de Berlim, todos os grupos da orquestra tocam as minhas bobagens lá. Eu faço uns chorinhos, uns arranjinhos, eles se divertem tocando aquilo. E a música brasileira tem um prestígio muito grande, porque é uma das poucas músicas populares do mundo que permite ser elaborada, ser trabalhada, ser desenvolvida, ser tocada por grandes músicos, né? Mas, infelizmente, no próprio Brasil, a situação musical, não só a música instrumental, porque a música instrumental brasileira sempre foi muito rica, mas o Brasil tem mais a tendência de ser um país melódico, pela própria tradição latina nossa, né? Mais sentimental do português. É um país mais vocal, diferente dos Estados Unidos, onde a música é mais instrumental por natureza, o próprio jazz, né? Que injetou aquela instrumentalidade rica, né? Lá, inclusive, o cantor, quando canta, ele parece um instrumento. É verdade. Mas aqui no Brasil, infelizmente, essa relação produção-consumo, né? Desapareceu o que havia nos grandes veículos de máximo, o que havia de melhor, né? Isso foi desaparecendo e hoje só, felizmente, temos alguns núcleos maravilhosos, como esse do Sesc, etc., que permitem a música inteligente no ar. Nós mostramos aqui uma série de trechinhos, mas vocês perceberam, o telespectador percebeu, que são exemplos da TV por assinatura ou das TVs públicas, como nós dissemos no início do programa. Ô Max, você que dirige lá o instrumental do Sesc, dá para explicar isso que o maestro acabou de falar, quer dizer, esse declínio da presença da música instrumental na televisão aberta brasileira? Eu acho que primeiro a gente veio fazer uma pergunta que é o que virou a televisão brasileira, né? O que virou a televisão? Porque eu acho que a televisão ela não é só mais aquele modelo broadcast, né? Traduzindo para o telespectador, aquele modelo de radiodifusão que se emite um sinal e todos os telespectadores captam nas suas casas. A televisão virou um híbrido hoje, né? Uma mistura daquilo que é a televisão clássica com outras ferramentas, com outras mídias. E se você pensar um pouco também do que está se desdobrando nas outras mídias, né, e estender um pouco o que é comunicação audiovisual hoje no mundo, especialmente no Brasil, talvez a gente possa relativizar um pouco, né, o que o maestro está dizendo, no sentido de que nas mídias virtuais eu percebo uma incidência muito grande de música instrumental, né, não só publicada pelos próprios autores ou intérpretes, mas outras iniciativas que têm desenvolvido projetos dentro das mídias. Evidente que isso é a parte da televisão tradicional. O caso do instrumental é o caso de um projeto que já desde 99, né, quando o Sesc TV recolocou ele no ar, ele nasce no que a gente chama de um modelo cross-mídia.
Então ele já nasceu com um programa de televisão e com um portal na internet. Se você for observar lá no portal da internet o volume de acessos que nós temos em cada uma das músicas, hoje nós temos um acervo de quase 4.000 músicas, né? Mais de 400 shows produzidos de música instrumental nesses últimos 7, 8 anos, você vai ver que os acessos são grandiosos, né? 200 mil acessos por música, 150 mil acessos por música lá na internet. E aí quando você for observar isso, às vezes, só observando a audiência de uma televisão, né, feita no cabo, feita na TV por assinatura, vai dar a sensação de que ela tem pouca expressão. E, no entanto, na web ela tem grande expressão. Então, são mercados que estão se interagindo muito hoje em dia. É difícil agora separar o que é televisão tradicional do que é modelo virtual, né, do que é um modelo híbrido. Mas, Edson, agora queria colocar o Edson na conversa, como professor também, e aliás, num artigo seu, você acaba até mencionando isso, a importância dos jovens se inteirarem ou terem o conhecimento, o acesso à música instrumental, à música clássica, através da TV. Ainda é um veículo importante para esse primeiro contato. Claro, porque a mídia hoje está muito presente no dia a dia das crianças, já dos jovens, mas eles podem procurar qualquer coisa. Já a TV, você liga e está passando aquilo, você pode mudar de canal, mas se você fica num canal, a família está num canal, você vai assistir o que está ali. E se tiver música e música instrumental, a criança vai assistir, vai se interessar, vai ter uma propensão a estar mais ligada a essa música. E no nosso país, que não tem muita memória, que não tem muita preocupação com a cultura, com a arte, se a gente tivesse a TV mostrando mais música de boa qualidade, música instrumental e, se possível, um pouco de música erudita também, porque a gente está falando que tem pouco espaço para a música, mas o espaço para a música erudita é muito mais reduzido ainda do que da música popular, né? Quer dizer, falta ter uma música melhor, uma música de qualidade e em horário nobre, como disse o maestro, né? Quer dizer, só aliás, horário o senhor também fala no artigo que chama atenção para um fato de que quando existe na TV aberta é lá naqueles horários quase que inacessíveis. De madrugada. Né? Quando os jovens já estão dormindo porque tem aula no outro dia, quem trabalha cedo não pode assistir. É um horário que está sobrando, então se coloca a música. Agora, no seu contato com jovens, com os estudantes, dá para perceber que muitos deles chegaram à música instrumental graças à TV? Ou chegaram graças à TV, ou à mídia em geral? Ou puderam puderam melhorar, puderam evoluir graças à TV. Você começa a estudar piano com a sua professora, você assiste na TV um grande concertista, você entende melhor o que é tocar o piano. Você assiste uma orquestra que você não tem em todas as cidades no país, não tem, mesmo alguns estados têm poucas orquestras, ou orquestras que nem funcionam direito, que têm uma temporalidade muito pequena, não duram muito tempo, começam e terminam e começam, não tem uma vida muito contínua. Então, se você na TV pode mostrar isso, né, você vai cobrindo essa falha que existe na cultura em geral do país. E a televisão, aí que eu ouvi o maestro também, Júlio Medalha, sobre isso, a televisão também tem que fazer muitas vezes, acho que como o senhor fez algumas vezes, está fazendo agora na TV Cultura, tem que ter a sensibilidade para também usar o seu instrumental específico, que é o da TV, para chamar a atenção dos jovens e das pessoas para a música clássica, como o caso daquele seu famoso programa lá dos anos 60, do Opus 7, é isso? Ali foi o extremo da possibilidade de poder exatamente usar um show mais comum de televisão com música sinfônica, né? Como eu tinha plena liberdade, anos 60 foi um período assim muito rico de ideias, né? As ideias explodiam, abria a janela, caía a ideia do contra lado. Então, se você chegava com ideia, você era o bom, né? Diferente de hoje, você tem que ir com a marreta e a machadada, né? Então a gente fez um programa que era qualquer sinfonia no Teatro Municipal, então a música era a melhor do mundo, né? Mas a gente conseguia, eu inventava histórias que permitia que uma coisa que tinha alta qualidade musical, ao mesmo tempo ela era transcodificada para um elemento de show. Pegava o Simonal, por exemplo, que era um narrador sem vergonha, assim, no bom sentido, né? Malandro, como ele se dizia, né? Aí eu peguei o Pedro Lobo de Prokofiev e transformei as historinhas, né? Em vez de ser um menininho que ia passear na floresta, era uma menininha que ia passear no jardim zoológico e tal, e aí vem o paquera e não sei o quê. Quer dizer, mantive rigorosamente a música do Prokofiev e as ideias do texto, né? Só que transcodificada para uma historinha jovem, né? Então aquilo virava uma coisa palatável, todo mundo assistia, aplaudia, né? Ou então no final de um programa, uma vez, eu virava para o público: vocês não querem cantar comigo? Aí atacava o Aleluia de Handel e a plateia inteira cantava junto. É que tinham 3 corais
Infiltrado. Tinha, por exemplo, eu queria fazer uma história da ópera, batia na cabeça como é que eu faço, né? Aí, de repente, o Corinthians ganha do Santos depois de 11 anos, porque na época do Pelé o Corinthians não ganhava do Santos de jeito nenhum. De repente ganhou. Aí eu peguei uma série de trechos operísticos e criei eu coloquei um texto italiano macarrônico ali, né? Em português, né? E pus um grande baixo cantando aquilo. Então eu explicava os estilos, né? E as pessoas viam como é que era uma ópera de Verdi, como é que era uma ópera de Mozart, como é uma ópera de Puccini, né? Sendo que o tema era a vingança, quel santo maledetto malcanzone, questa volta entrato bene. Quer dizer, a coisa tinha bom humor, tinha a linguagem descontraída da época e passava a informação correta, né? Então, essa ideia de lidar com o veículo, né, que é uma coisa muito importante, porque não é possível você ignorar as características do veículo e tentar fazer uma coisa pura, né? Senão você abre um livro, põe na frente da televisão, o cara lê o livro na televisão. Claro. Evidentemente que isso não tem sentido, né? E com rádio eu fiz isso também, quando eu dirigia Roquete Pinto no Rio de Janeiro, eu arrumei uma equipe de radialistas, de pessoas que são de altíssimo nível lá, intelectualmente, no Rio, e fizeram programas baseados em modelos dos rádios populares, no caso era a Rádio Globo, né? Então se ligava na Rádio Roquete Pinto, parecia a Rádio Globo, só que tinha gente inteligente falando, tinha o Carvan, tinha Big Boy, que era o maior disc jockey da época, ele fazia lançamento de disco clássico, né? Então eu passava as informações para ele, e ele falava de Stravinsky como se estivesse falando de Rolling Stones, né? Aí fomos para segundo lugar no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, essa experiência de tentar jogar com os recursos do veículo usando um conteúdo de qualidade. Esses seus exemplos me fazem lembrar a experiência do falecido senador Arthur da Távola, que na TV Senado apresentava um programa chamado Quem Tem Medo da Música Clássica. Isso. E as pessoas devem lembrar, era altamente didático, né? Explicando cada instrumento, a função, etc. Infelizmente nós não pudemos mostrar trechos desse programa, porque é uma pendência judicial lá com os herdeiros e a gente não pode reproduzir. Eu espero que isso se resolva logo, porque valeria a pena a TV Senado, ou outra emissora, estar voltando a colocar no ar aquele trabalho do Arthur da Távola. Nós vamos fazer um rápido intervalo, o Ver TV volta já, conversando aqui com os nossos convidados sobre a música instrumental na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a presença da música instrumental na televisão brasileira. E vamos começar esse bloco com o maestro José Schiller. Nós ouvimos o maestro lá no Rio de Janeiro. Ele é o diretor artístico do programa Partituras, apresentado pela TV Brasil. O maestro Schiller fala um pouco sobre o espaço, isso que nós estamos conversando, o espaço dado pela mídia para a música clássica, para a música instrumental, e das qualidades, depois queria ouvi-los também, das qualidades necessárias para se fazer uma gravação de um programa sobre esse tipo de música. As especificidades, por exemplo, para se gravar uma orquestra. Vamos ouvir o maestro. O Brasil, acho que vive hoje um processo de fermentação cultural nessa área da música de concerto, redimensionado de alguma maneira, quer dizer, diferente de outros períodos, em que essa música tem uma penetração muito grande em todos os segmentos, tem um espraiamento pelo país, você tem polos importantes em cidades menores, cidades do interior, muito mais do que em outras épocas que se concentrava mais nas grandes cidades e nos grandes teatros. E a gente vê nas ruas, garotada andando com instrumento, tocando em orquestras de projetos sociais, tocando, enfim, existe um movimento muito rico e é fundamental que isso seja um espaço também conquistado na mídia. Que a mídia consiga ter a sensibilidade de perceber esse movimento, de perceber que hoje existe uma riqueza
que é fundamental até para a afirmação da nossa identidade cultural. Fazer programa de música, de concerto em televisão, exige um tipo de domínio de linguagem como qualquer outra expressão, na verdade. Ninguém grava uma minissérie, uma novela na base assim, fala aí que eu gravo. Vai lá e grava, vai ter uma cena ali, não sei o que e tal. Ninguém grava um jornal sem ter um domínio do que é essa linguagem de passagem de informação. Com a música não é diferente. Quer dizer, é importante que você tenha um trabalho em que a imagem, além de uma boa captação de som, que é fundamental, mas que a imagem favoreça a compreensão daquilo que está sendo dado, né? Daquilo que está sendo transmitido, daquele discurso, daquela expressão. Então, em qualquer lugar do mundo, normalmente o trabalho de registro, gravação de televisão, é feito por profissionais especializados, pessoas que conhecem música, sabem ler partitura, que têm esse diálogo com a música e com os intérpretes. Essa é a contribuição fundamental que profissionais que têm essa qualificação pode dar para que essa música também sensibilize através desse outro veículo. Não fique uma coisa aleatória e meio sem sentido. Eu queria pegar duas questões que o maestro Schiller levanta e ouvir a opinião de vocês. Primeiro, me parece que ele tem um tom otimista em relação à ampliação da presença da música instrumental entre os jovens no Brasil nesse momento. Se vocês concordam? De fato, existem muitos movimentos de... Ele apenas, só para completar, apenas ele disse que isso não passa para a mídia, né? Não tem. A mídia não tem nada a ver com isso. A mídia ignora a música inteligente, né? Isso é completamente... mas existem muitos projetos que eles chamam de inserção social, assim como tem aqui em Heliópolis, tem lá em Paraisópolis, uma série de projetos que fazem com que as crianças... Tirar a criança da periferia, né? E trocar a droga pelo violino, isso aí está acontecendo no Brasil inteiro, tem muitos projetos assim. Lá na própria favela da Maré, tem ali o Prazeres, né? Carlos Eduardo Prazeres, que ele está fazendo um trabalho maravilhoso, no meio dos tiroteios lá, tem lá um espaço onde a molecadinha está pegando no violino. Então, nesse sentido, a música vai indo muito bem. Quer dizer, existem muitos... Lá na Bahia também, com o Ricardo Castro, um super músico, de repente está fazendo um projeto lá que se chama Neo Gibá, que a molecadinha já foi tocar na Europa, né? Uhum. Então está se ampliando muito, não é? Se a televisão desse um empurrãozinho, hein? Essa é uma questão de... E para além dessas iniciativas, a gente percebe um volume enorme de jovens chegando à música instrumental hoje no Brasil, especialmente a música popular, né, instrumental. Eu tive a oportunidade de conversar nos últimos meses com grandes nomes da música brasileira e eles todos dizem a mesma coisa. Max, é impressionante como tem uma molecada, uma juventude chegando com alta capacidade, eles são criativos, eles são rápidos para aprender. Eu tive agora no conservatório lá em Tatuí, há poucas semanas. Aquilo é uma usina, né? É impressionante, é impressionante. Eles me falam, olha, aqui, entrar no conservatório em Tatuí é como se você fizesse um vestibular para medicina. Tal volume de gente que quer fazer música e não tem vaga. Ou seja, é uma das questões importantíssimas do Brasil. Eu praticamente criei a Universidade Livre de Música aqui no Bom Retiro, né? Foi na época que o governador Quercia tinha implantado, logo ele saiu, aí caiu na minha... Depois de algum tempo, eu tinha 10, 12 mil pessoas por ano se candidatando a estudar. A gente ficava com 2 mil pessoas ali, né? E pegava as maiores feras de São Paulo, da área de música erudita e popular, e botava essa molecada em contato com ele. Quer dizer, já existe há 20 anos essa faculdade, essa escola aí, né? Esse pessoal onde é que está? Está em algum lugar, não sei aonde. E outras gerações que estão chegando e que precisam desses aí agora vem, inclusive, das periferias. Isso que está acontecendo agora, de buscar a molecada na favela para tocar violino, isso tem no Brasil inteiro. Hoje não é uma maravilha os resultados, porque o brasileiro é muito musical, que é um pouco o que aconteceu na Venezuela, né? Isso, eu estava lembrando exatamente do exemplo da Venezuela. Seria interessante contar, né? A Venezuela, evidentemente, tinha lá um grande maestro, o José de Abreu, que foi um certo tempo ministro do governo da Venezuela, não me lembro de que governo foi, faz uns 20 anos isso, e ele conseguiu carrear 5% das ações da PDVSA, que é a Petrobras deles lá, para esse projeto. Então ele tem realmente os melhores músicos do mundo dando aula para aquela molecada. Aliás, ontem passou na televisão
o concerto do Sir Simon Rattle, titular da Filarmônica de Berlim, regendo a orquestra de crianças da Venezuela, tocando a Sinfonia de Mahler. Moleque de 8 a 13 anos de idade tocando Mahler. Não é possível isso. Tocaram muito bem. E o Simon Rattle, eu sei porque eu recebi uma notícia dele, ele fez 3 ensaios com eles. Quer dizer, claro que a molecadinha já veio preparada, né? Lógico. Mas é um projeto que deu certo e certamente tem mais de 300 mil crianças estudando música lá naquele país hoje em dia, né? Quer dizer, hoje eu não sei como é que está a situação lá, porque está um pouco desmoronando o país, infelizmente, né? Mas podemos reproduzir isso no Brasil com maior facilidade, porque musicalidade não falta para a gente aqui. Claro. Né? As igrejas aqui no Brasil também são um celeiro ainda para a música erudita, principalmente. Embora tenha mudado muito o jeito da música nas igrejas, mas ainda saem, principalmente instrumentistas de corda, de sopro, ainda sai bastante gente das igrejas também. Que isso já há bastante tempo, mas também se somam a esses outros músicos todos. Para resumir, é o que o maestro Schiller disse, quer dizer, você tem o fato, mas você não tem a divulgação do fato. Não tem o veículo. Não tem o veículo. Quer dizer, se o veículo entra, isso explode, não é? O que falta exatamente é o que eu disse, a produção-consumo, né, como a gente dizia. Né? Existia naqueles anos áureos da música, né, uma relação muito grande nesse ping-pong da produção e o consumo. Então a coisa batia e voltava. Né? E isso aí se perdeu. A coisa está um nicho de um lado e o grande marketing eletrônico do outro. Mas isso é no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Exatamente. Vai para a Europa. 2 anos atrás eu passei por 5 países lá na Europa, que eu fui reger por lá. E para não trocar de mala de carro, de trem, aluguei um carro, passava de um país para outro. Né? Bulgária, Hungria, Áustria, Alemanha e República Tcheca. Não foi possível deixar o rádio ligado, meu Deus do céu. E só tinha porcaria. E olha que lá não tem cultura popular, o lixo deles é pior que o nosso aqui, né? Um horror, né? Para dar um exemplo disso, em 2012, o Instrumental Sesc Brasil foi escolhido pelo FIPA, o Festival Internacional de Programação Audiovisual na França, em Biarritz, para entrar na mostra competitiva como um dos melhores programas de música do mundo. E vai ganhar, né? Não, em 2012 nós fomos. Em 12 foi? Estivemos entre os 11 melhores programas do mundo de música do planeta. 1.200 produções do mundo todo competindo e estivemos lá entre os 11. O que demonstra que, apesar de tudo, ainda há força produtiva dentro do Brasil nesse sentido. Fazendo música. A gente viu agora que o Yabandu Costa, onde é que tem um violonista desse no mundo? Pois é. Nem pensar. Uma coisa impressionante. A Spanish Guitar. Muito jovem. Os 2 sanfoneiros que outro dia tinha no programa de vocês lá, que eu não lembro agora. Né? É uma coisa deslumbrante. O Oswaldinho, né? Não, o Oswaldinho do acordeão não foi esse que você está se referindo. Deslumbrante. Olha, nós ouvimos também no Rio o barítono e professor de canto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Coutinho. Ele fala um pouco sobre isso que nós estamos falando, sobre a divulgação, mas também sobre a questão do ensino da música instrumental. Vamos ouvir o Marcelo. A função da televisão, dos meios de comunicação, é conseguir levar essa riqueza da música instrumental brasileira para a população. É uma música um pouco complexa e exige uma maturidade para o ouvinte que tem que ser dada lá atrás, na infância, na escola. Isso tem que começar de cedo, tem que começar de criança, porque quando você pega o gosto pela coisa, você vai cada vez buscar mais informação sobre aquilo. Então eu acho que o governo e os setores privados também têm que dar um incentivo para musicalização na escola, uma musicalização séria, não uma musicalização de brincadeirinha, mas uma musicalização séria, para que a criança possa ter a curiosidade de descobrir sobre os instrumentos, sobre a música, enfim, todas as nuances, as sinfonias, as orquestras, os conjuntos musicais de bandas de música brasileira, a história da música brasileira, o século XVIII, século XIX. Acho que tudo isso tem que ser colocado com mais ênfase para as crianças desde cedo, para que a gente possa, então, cobrir essa lacuna que tem. Os programas que tem hoje em
em dia, eles se esforçam para fazer isso. Claro que poderia ser muito melhor, poderia ser muito mais divulgado. Os horários em que esses programas acontecem poderia ser um horário um pouco mais acessível à população. Normalmente esses programas ou eles acontecem na madrugada ou acontecem muito cedo, então as pessoas já não têm mais, quando acordam, já não tem mais condição de assistir. A televisão é um veículo que tem o poder de atingir as massas, né? E quanto mais você consegue divulgar essa música, eu acho que mais você atinge a população e você cria o espectador, você cria uma plateia. Então, é muito importante esse espaço para música instrumental, para música clássica na televisão. Eu acho que ele falou uma coisa interessante, que é o papel pedagógico da TV, né? Aliás, você esse é um assunto que se poderia levantar também aqui. A questão do ensino musical nas escolas. Que no meu tempo tinha canto orfeônico. Isso aí voltou agora a obrigatoriedade, né? Sim. Eu não sei como é que anda lá, não sei, vocês que talvez estejam dentro de instituições de ensino, como é que fica. Eu tentei falar com vários ministros, levei grandes problemas, nunca fui recebido, quer dizer, nunca que eu propus. Eu acho que teria que ser feito um currículo muito compacto, porque a situação é urgente, porque a devastação que está se fazendo nos meios de massa comerciais é terrível, né? Então a criança tem que ir para a escola e ouvir boa música simplesmente, pequenos instrumentinhos, praticar um pouco. Pessoas com o mínimo de bom conhecimento musical ter um currículo compacto de 10 páginas lá e fazer a criança já nessa fase que ela está assimilando tudo, ter acesso a coisa de qualidade. Em pouco tempo a gente voltaria a ter uma geração de jovens com interesse numa música que eu chamo de inteligente, na verdade, uma música feita honestamente, não é essa baboseira que tem nos meios de massa aí, que é um lixo da pior qualidade, né? O sertanejo? Sertanojo, né? Mas eu queria fazer uma provocação para vocês, porque se por um lado a gente enfrenta essa idiotização da música no mainstream, né? A gente vê isso com frequência. Por outro, é impressionante o volume de produção de qualidade que o Brasil está conseguindo desenvolver hoje. Que paradoxo é esse, onde a televisão não ocupa tanto mais esse espaço indutor e, apesar de induzir muitas vezes com a música de má qualidade, não inibe todo esse potencial criativo brasileiro. Um potencial criativo que não está na TV, né? Que não está na TV. Como é que vocês explicam isso? Eu acho que a TV ainda está muito ligada a mercado, a um consumo imediato, né? Só que o consumo imediato ele é descartável, né? Você tem toda hora mulher isso, mulher aquilo, né? Que não canta, né? Que faz de conta que canta e chama atenção. Só que é um produto que não dura. Essas pessoas rapidamente são deixadas. Agora, o curioso, viu, é que eu estava lendo um livro sobre a Rádio Gazeta, né? Que foi publicado pelo Irineu Guerrini, hein? Chamava Emissora de Elite. Emissora de elite, não é da elite. Não, de elite. De elite. Não é. Então, a Gazeta tinha uma orquestra sinfônica, tinha um coral, tinha vários cantores, e tinha músicos trazidos de fora, etc. Tinha uma ópera todo fim de semana, um concerto todo fim de semana. E uma emissora pequena. Uma emissora pequena. E conseguia viver de patrocínio. Não tinha Lei Rouanet naquele tempo. Quer dizer, uma música de boa qualidade podia ter o seu espaço onde tinha seus patrocinadores, né? Que coisa curiosa. Como é que isso se inverteu de uma maneira tão violenta, né? Isso que a gente se pergunta. E essas outras coisas são tão ou mais caras do que a música de boa qualidade. Né? E poderia ter cada TV, cada emissora ter a sua própria orquestra, seu próprio coro, fazer suas próprias vinhetas, fazer sua trilha sonora. Só que a gente deixou isso e ainda tem um outro agravante que a gente não levantou aqui, que são os sintetizadores, os teclados, que substituem também os próprios instrumentos. É um outro tipo de música. É a música eletrônica. Música eletrônica. Que substitui o artista ali. Em muitos casos. Mas eu aprendi nesses anos todos lidando com música, apesar de não ser músico, que só tem dois tipos de música. Música boa e música ruim. Existe música boa e música ruim clássica, música boa e música ruim popular, existe música boa e música ruim em tudo. E a minha sensação só, lidando com tantos músicos depois de tantos anos, é que parece que o ouvido brasileiro ainda consegue fazer uma seleção da música boa. E aí, independente do que vai ou não ao ar, o ouvido brasileiro ainda escolhe o que é música boa e se produz música boa no Brasil, tem consumo para música boa, apesar do mercado não reconhecer e das emissoras de televisão. Só que esse consumo, eu repito, que esse consumo vai fora, passa ao lado. Por outro lado, passa por outro lado, concordo contigo, em sua esmagadora maioria, né? Muito bem, mais um intervalinho. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre a presença da música instrumental na televisão.
Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a música instrumental na televisão brasileira. No bloco anterior, nós fizemos uma referência e mostramos aqui o maestro Schiller falando sobre o programa de música clássica da TV Brasil, que é o Partituras. O maestro Júlio Medalha dirige e apresenta o programa Prelúdio na TV Cultura, que é uma inovação, por ser um programa, nós falamos rapidamente no início, mas eu queria que o maestro especificasse melhor, que é uma inovação, quer dizer, um programa de calouros de música clássica. É juntar aquela linguagem conhecida do público, não é isso? Mas com conteúdo diferente. Repete o que eu fazia lá na Rádio MEC, é isso, mais ou menos? Na realidade é isso. Eu sou um fruto de programa de auditório, que eu morava ali na Avenida São João, ao lado da antiga Rádio Cultura, que era um prédio belíssimo, que foi construído para ser rádio, né? E a Rádio Cultura tinha uma orquestra sinfônica, pequena, mas tinha, né? E todos os programas noturnos eram ao vivo, aliás, em todas as rádios do Brasil, né? E tinha os programas de auditório, né? E eu via as diversas faixas da música popular sendo apresentadas com jovens cantores que queriam fazer carreira. Aliás, todo mundo que fez carreira no Brasil há uns tempos atrás vinha dos programas de auditório, né? Uhum. E eu sempre tive a ideia de um dia fazer isso com música erudita, né? E tivemos essa oportunidade, né, graças ao Marcos Mendonça, de colocar no ar uma ideia dessa que reúne um modelo absolutamente comum e vulgar, que é o programa de auditório, com as macacas de auditório. Só que o menino que está lá na frente, em vez de cantar um bolero, ele toca o concerto para violino de Beethoven, né? E com isso deu muito certo, inclusive é um programa de grande audiência na casa, né? Nós ficamos sempre em quarto lugar quando vai para o ar, só perdemos das três grandes, né? E a gente notou que tem um exército aí de gente tocando bem instrumento, né? São instrumentistas, né? Instrumentistas, cantores também. Cantores também. Né? Esse menino que ganhou agora, lá, esse último ano aqui, um violoncelista ali, ele acabou de tocar, já recebeu um convite para o Conservatório de São Petersburgo na mesma hora, já está na Rússia estudando lá com o maior professor de violoncelo. Quer dizer, a gente nota que existe uma grande geração de músicos. Um dos anos tinha, na finalíssima, 2 saxofonistas lá de Tatuí, tocando concertos clássicos. Quem é que imagina que... O que você vai fazer na vida? Eu vou ser profissional de saxofone erudito. Imagina o cara me... E um ano ganhou eufônio. Você tocava eufônio. É uma tuba tenor que tem lá no fundo das bandas. O cara veio com um virtuosismo tão gigantesco que ele impressionou. E os jurados são sempre muito competentes. Identificaram que ele tinha realmente não só muita técnica, mas muita musicalidade. Então a gente está podendo identificar essa geração aí, que é realmente muito grande, e a gente fica muito feliz que tem muita gente ensinando música, e hoje tem bons professores no Brasil também. Sem dúvida. Então, nesse sentido, essa excitação da televisão faz muito bem a música brasileira, né? Vamos falar então de 2 violonistas que não são mais tão jovens assim, ao contrário, são 2 violonistas consagrados, que compõem a dupla Duofel, o Fernando Melo e o Luiz Bueno, que nós entrevistamos aqui para o Ver TV, eles estiveram aqui no estúdio da TV Brasil em São Paulo, falando sobre o assunto de hoje, a divulgação do trabalho dos músicos instrumentais através da televisão. Vamos ouvir o Duofel. A gente pode dizer que nos últimos 10 anos, especificamente no nosso caso, houve uma projeção maior do nosso nome dentro da mídia de televisão. Talvez porque a gente tenha investido muito num tipo de música diferente, que ela não está calcada no jazz e tem uma linguagem mais, vamos dizer, palatável para um público de televisão. E também nós participamos de muitos programas que são dedicados à música instrumental. Em geral, eles passam em horários não tão nobres, mas nós estamos constantemente sendo veiculados numa mídia mais específica. Ultimamente, me incomodou bastante o fato de a TV Sesc ter saído da NET, da Sky, das TVs fechadas, que tinham um conteúdo de arte, não só para música instrumental, mas para a arte em geral. E isso nos deixou bastante incomodados, porque você paga muito caro por uma TV
de assinatura que também veicula muito anúncio e tirou um dos programas principais da veiculação da música instrumental. Na verdade, a gente está aberto para todo tipo de programa. Às vezes não são programas específicos de música instrumental, ou como um programa de entrevistas e tudo que der um espaço para a música instrumental, a gente e poder mostrar a nossa música, a gente está participando. Então tocamos todo tipo de música e isso reflete no nosso trabalho. Então ela tem essa linguagem que identifica, eu acho, e por isso eu acho que tem uma abertura bem bacana. E como a gente não está preso a nenhuma linha de música determinada, a gente está aberto a todo tipo de música, então eu acho que isso favorece muito que a nossa música tenha essa visibilidade. E acho interessante também complementar que uma ocasião a gente estava fazendo um desses programas durante a tarde, na TV Gazeta, se não me engano, e nós fomos chamados para tocar 2 músicas. Pois então, a turma acompanhava o Ibope na mesma hora, né? Em tempo real. E nós tivemos que tocar mais 3. Nós fomos para tocar 2, tocamos 5, porque deu Ibope. Estava dando traço e começou a dar Ibope. Então, ele fica no ar. Agora aí, eu achei interessante, porque como ele constatou que aquele público da tarde, que não é o grande público nobre, que se diz, né, são as donas de casa, estavam gostando da música. Na verdade, se a música instrumental for veiculada, eu tenho certeza que sobe o Ibope. Sobe o Ibope. Agora, ele falou do Sesc Instrumental, eu tenho que colocar o Max aqui para explicar um pouco. O Sesc Instrumental, a TV Sesc, né, ia ao ar através dos canais por assinatura, né, nas operadoras, no Sky e na NET. E não vai mais. Hoje a gente só tem o acesso a isso que o Luiz Bueno está reclamando. O acesso agora é só pela internet, é isso? Não exclusivamente. Existem algumas outras operadoras que ainda carregam o sinal do Sesc TV. Esse momento, o Sesc TV está em negociação, é um momento intermediário para se ver para onde se vai isso. Eu não posso responder diretamente pelo Sesc, né? Eu sou o diretor só do programa, mas sei que há uma negociação em andamento. Infelizmente, neste momento, o Sesc TV está fora do ar dessas 2 operadoras. É uma pena, porque a gente paga essa TV por assinatura, esses pacotes caríssimos para ver venda de tapete, programa religioso, e que, segundo eu soube, o Sesc não aceitou pagar as quantias pedidas por essas operadoras para manter o canal no ar, o que é lamentável. Eu acho que o Luiz Bueno tem toda a razão em fazer aí esta reclamação. Mas eu queria ouvir de vocês essa última observação do Luiz Bueno sobre o Ibope. Quer dizer, dá Ibope, quer dizer, se fizer, dá. Bom, dava lá, né, na Record, nos tempos áureos. Exatamente. Houve um período em que o que era melhor dava mais Ibope, né? Agora, nos últimos tempos, o marketing muito afoito, né, acha que tem que abaixar o nível para poder vender mais depressa, né? Uhum. Como é que a gente reverte essa situação? Eu não sei. Nós vamos ter que trabalhar muito, mas eu não tenho dúvida que a imbecilidade um dia vai cansar, né? E as pessoas vão estar babando na gravata assim, com tanta intensidade, e de repente eles vão... Será que tem alguma outra coisa no ar aí? Eles vão surpreender quanta gente talentosa existe ainda fazendo música de boa qualidade nesse país. Eu posso dar um depoimento sobre o Instrumental Sesc Brasil. O Instrumental é hoje, dentro da grade do Sesc TV, são inúmeros programas, um dos 3 líderes de audiência. Ele reveza com outros programas. Ele está sempre entre o primeiro, segundo e terceiro lugar entre as audiências do Sesc TV, medido por vários instrumentos que o Sesc busca. Mas quer dizer, o que demonstra que música instrumental chama atenção, tem interesse. Não, é só colocar uma música instrumental num parque público, em qualquer cidade brasileira, e a praça está lotada. Impressionante. Não é? Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás sobre os programas de música erudita na TV. E era antes da entrada da TV a cabo, ela estava começando e ainda não tinha o poder que tem hoje. E o engraçado é que os programas que tinham maior audiência não eram os programas com orquestra, não eram os programas com repertório mais tradicional, eram os programas com música contemporânea. Que engraçado. Que a gente não imagina, né? A gente pensava, esses é o que ninguém assiste. Não, era o contrário. Eram os que tinham mais audiência. Era mais que o dobro dos programas que tinham um repertório mais popular, mais tradicional. Então tem público, precisa mostrar. Eu vou aproveitar, nós estamos chegando no final do programa, mas não queria perder, num dos seus trabalhos,
Edson, você disse que os programas de música erudita devem conduzir a uma reflexão crítica e não constituir mais um convite da indústria cultural para a hipnose. Quer dizer, esse poder que a música clássica também tem de sacudir as cabeças, né? Sacudir as pessoas, fazerem as pessoas pensarem e procurarem alguma coisa melhor, mais estruturada, mais bem elaborada. Porque quem gosta de música vai ouvir uma boa música popular, uma boa música erudita. Quem não gosta pode se sentir cativado. Agora, se você só mostra a mesma coisa, só mostra o que é ruim, você nunca vai desenvolver, nunca vai melhorar, né? E não vai contribuir, não vai participar, nem como ouvinte, né? Porque você vai ser um surdo patológico aí no que está passando no mundo. Para concluirmos, eu queria ouvir uma palavrinha aí sobre como vocês veem o futuro da música clássica ou da música instrumental na televisão brasileira, maestro. Bom, eu acho que a tendência vai ser melhorar. É claro que com tanta gente estudando música, com tanta gente se interessando através de mercados paralelos, etc., a Bossa Nova começou assim. A Bossa Nova era uma coisinha de um beco das garrafas, como se diz, depois veio via universitária, veio a coisa por baixo, veio tomando conta aos poucos, até chegar, então, aos shows de televisão. E, de repente, vocês se deram conta que era uma preciosidade e todo mundo podia gostar. Todo mundo gostava do caviar musical, né? Como tem muita gente trabalhando nessa área, eu acho que com o tempo a gente vai retomar esse ambiente. Mas tem que partir de coisas assim. O trabalho que eles fazem lá na USP, como o trabalho que ele faz no CERN, que vocês fazem aqui também, é uma espécie de guerrilha cultural que vai chegar em alguns anos vai chegar a um bom resultado. Inclusive porque existe muita gente jovem estudando música instrumental atualmente. Muito bem. Max. Pela nossa perspectiva lá, eu posso falar do futuro pelo presente. O instrumental era um programa único dentro da grade do SESC e já desde o ano passado ele se desdobrou em 3 programas musicais. Hoje nós temos o Instrumental SESC Brasil, o Passagem de Som, que é uma linha de documentários que narra, né, os trabalhos daqueles músicos que vão até o instrumental, e o Compacto, que é um interprograma de 3 minutos, que também tem histórias saborosas na música brasileira. Então eu acho que, de fato, cresce tanto a música instrumental no Brasil que o que era 1 já virou 3 dentro do Sesc TV. Então eu faço um convite a todos para visitar o nosso site, nosso portal, instrumentalsescbrasil.org.br, e conhecer esse acervo. Agora nós estamos estreando em breve uma rádio instrumental dentro deste portal. Então, quer dizer, só tem a crescer, na nossa opinião, esse universo, né, esse segmento da música instrumental. Professor Edson. Olha, eu acho que o que ficou claro aqui pra gente é que a música instrumental, ela não está sumida, ela existe no país, existe em boa qualidade, seja no lado erudito, no lado popular, e ela está presente na TV, mas ela está muito pouquinho presente, ela precisa estar muito mais. Muito bem, Edson, Max, Júlio, muito obrigado por estarem aqui conosco, por trazerem essas informações, esses comentários, para que o telespectador possa se aproximar através aqui dessa nossa janela também da música instrumental. E eu quero agradecer a você que também nos acompanhou em mais um Ver TV, lembrando que todos podem entrar em contato conosco através do Twitter, pelo Facebook ou ainda através do nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E numa homenagem aos músicos e à música instrumental, vamos encerrar o Ver TV de hoje com a dupla, o Duofel. Vamos ouvi-los.